Galerinha, vamos resolver questões aí. Bioquímica, volume 5. Cara, na verdade, João, tô meio preocupado. As preocupações aqui. E aí a gente fica assim pensando, né? Mas Deus está no comando. Tudo vai se resolver. É isso aí. Vai dar certo, uma hora vai dar certo. Ele vai me mostrar o caminho. E é só ele que pode fazer isso por nós. Valeu, muito obrigado. Então, gente, eu tinha aqui umas coisas em mente, tinha umas coisas no plano aqui, mas essa semana tá tudo muito carregado. Não estou entendendo por que o meu programa não está funcionando. Isso daí é que está me deixando chateado. Estou tentando aqui há horas. E hoje à tarde tem aula, não tem? Tem aula hoje à tarde, não tem? Eu vou estar lá com vocês. Eu estarei fazendo uma aulazinha com o meu amigo de profissão, professor Christian Carequinha. Então estaremos juntos e misturados. Pessoal, antes da gente começar, queria dizer algumas coisas. Eu sei que às vezes é chato eu ficar falando e tal. Mas nesse momento agora, a gente precisa de Deus, né, no coração, óbvio. E a gente precisa, é por isso que eu digo, é um dos terceiros anos, eu trabalho com os terceiros anos nesse ano, trabalho 1, 2, 3, 4 terceiros anos eu tenho esse ano, e vocês estão entre os melhores, porque a participação de vocês é importante, isso é o que dá ânimo, pelo menos para mim, né, de poder trabalhar, de poder desenvolver bem com vocês. E quero dizer uma coisa que é importante, é que vocês não subestimem o Enem. Já andei falando isso em algumas turmas, foi mal interpretado. Nesse período agora, eu acredito que todos vocês já têm suas notas, todos já fecharam suas notas, já sabem se que estão aprovados, quem não está, quem está precisando de pontos, enfim. E tem gente que está achando que isso já é o suficiente e que vai chegar lá no Enem, vai arrebentar e coisa e tal, e infelizmente não é assim. Então, não subestimar o Enem é a ordem. O Enem não está aí para brincadeira. Então, tem alunos que estão faltando aula, porque dizem assim, eu já passei, agora eu vou ler ali, aqui e acolá, meia horinha, alguma coisa relacionada, e eu vou conseguir desenvolver lá no Enem. Não é assim, não. Teve uns alunos do terceiro ano que pediram para eu relembrar algumas coisas sobre número de oxidação, por exemplo. Que aí na unidade primavera, quem trabalhou isso foi o dos Anjos com vocês. Na unidade Bela Vista, quem trabalhou fui eu. Então eles pediram para eu, por exemplo, parar, que eu ia continuar a bioquímica com eles lá. Aliás, nem introduzir bioquímica lá com eles. Pediram para fazer esse processo. E foi importante, até porque eu vi que tinha alunos que necessitavam relembrar isso daí. E mostraram para mim que não estão subestimando. Eu acredito que vocês também não fazem isso. Não querem subestimar. Não querem cantar a vitória antes do tempo sem antes lutar. Né? O meu amigo Andrews aí, que é jiu-jiteiro, conhece muito bem isso, que no jiu-jitsu, então, a estratégia tem que ser bem traçada, né? E no Enem também. Tá? Tem que ter estratégia para poder superar e chegar lá como campeão. Que eu vou dizer para vocês, é ruim, viu? Quando a gente não passa e a gente vê os nossos amigos passando. Pense numa dor, é ruim. Mas é ruim por quê? Porque eu poderia me esforçar mais para chegar lá, para estar vitorioso com o meu amigo, com a minha amiga que passou. Mas eu subestimei e me subestimei. Como eu sei disso, de que é ruim, porque eu já passei por isso, Isaac. Quando eu fazia o terceiro ano, eu não passei no primeiro vestibular. Isso é fato. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas na minha turma,
A boa maioria passou, né? 16 a 17 alunos passaram. E desses 16, 17, tinham os meus amigos mais próximos. E é uma frustração muito grande você chegar lá e ficar pensando, poxa, cara, poderia ser eu também. Não é a inveja, não é isso. É frustração mesmo. Porque vocês têm a faca e o queijo na mão, né? Então, eu já sou mais velho, eu já tô com o pé na cova praticamente, né? Vocês não são jovens, ainda tem muito pela frente, mas não pense assim, eu sou jovem, eu tenho muito pela frente. Não pense assim, pense no garantir agora, no vencer agora. E pense assim, cara, eu quero estar lá e eu vou conseguir estar lá, então só eu posso fazer isso. A minha aula hoje à tarde com o Christian, mas você tem uma aula boa. Nós vamos trabalhar radioatividade. Vamos vincular a radioatividade na física e na química. Lógico que a física ela fundamenta muito mais. O que eu vou trabalhar de radioatividade com vocês é resolver algumas questões falando sobre apareça. A presença de vocês vai ser importante para mim. Eu vou trabalhar a questão de meia-vida, vou trabalhar a questão das leis de Soddes, vou falar um pouquinho sobre a estabilidade, cis-urânio, transurânio, essas coisas que para alguns é dificultoso, né? Vai ser que horas? Às 16. Às 16, viu, Anjo? Então, para alguns é dificultoso. E, inclusive, não foi eu o professor de vocês. Não estou falando que o dos Anjos não fez um bom trabalho, pelo amor de Deus. Esse assunto é o que, Ana? Não vi. Esse assunto é muito bom. Aparece, vamos lá, faz frequência lá, aparece. Eu quero ver vocês mostrando para as turmas que vocês são os vencedores e que vocês vão ganhar e chegar lá e pisar assim com o pé direito na universidade. Vocês vão conseguir. Então, a gente decidiu fazer, porque hoje seria quem? Seria o Caio e o dos Anjos. Que Lei de Rez. Também. Lei de Rez é muito chato, na minha opinião. Você tem que ficar vendo quem é que tem que inverter, quem tem que multiplicar, dividir, cancelar, né? Então, já tentando, assim, quebrar um pouco esse clima de que eu tô aqui, assim, meio carregado, falando para vocês isso daí. Beleza? O melhor assunto da química. Então você vai amar, porque é química e física. Vai ser bagaceira. Lei de Hess? Lei de Hess, não. É radioatividade. Radioatividade na veia. Como assim? Lei de Hess é o melhor assunto da química inteira. Não, lei de Hess, não. É porque eu achava que você estava falando da radioatividade. Não, mas radioatividade também é muito bom. Mas eu sabe qual é a minha preferência? Não vou mentir, não. A minha preferência é química orgânica. Eu sou apaixonado por química orgânica. Eu olho assim para química orgânica e viajo. Tem gente que não gosta. Respeito. Do mesmo jeito que tem gente que não gosta de fisicoquímica, a gente não gosta da química geral. É bom mesmo modelo atômico. O modelo atômico eu gosto de trabalhar. Olha, só para você ter ideia, João Vitor, modelo atômico foi a minha aula teste para entrar na empresa, foi modelo atômico. Da aula de modelo atômico para poder entrar na empresa, para entrar aqui no Magiste. O João Isaac gosta de química orgânica. Então, modelo atômico, ele faz a gente viajar. E modelo atômico é física também. Posso até conversar com o Christian para a gente fazer na próxima isso daí, falando sobre modelo atômico. Né? É muito mais vinculada. Eu só tolerava, só tolerava. Então, gente, essa parte agora de orgânica, essa parte de biomolécula, ela tem importância, por quê? Pilha também é ótimo. Então, a química toda é ótima, né? A química toda é ótima. Só que tem umas que a gente tem mais preferência. Que a responsabilidade pela maioria da turma gostar de química onde, Brandão? É porque você é suspeita de falar isso. Sabe por que eu penso assim, Brandão? Quando eu fui estudante de química, eu me apaixonei por um professor, assim, não pelo cara, pelo amor de Deus, mas pela maneira como ele ensinava. Ele se preocupava realmente se você aprendeu. E isso é importante. Porque eu queria aprender, eu não queria decorar. Eu queria aprender. Né? Então, inclusive, uma vez eu encontrei no centro o professor Carlos Alberto. Você deve conhecer ele aí nas revisões da vida.
Olha que ele tem um janeiro, viu? Porque ele foi meu professor na minha adolescência, daí vocês tiram, né? Então, eu encontrei ele, eu achei interessante porque ele não me conhecia, porque imagina um professor conhece tanto aluno, tem tanto aluno, né? Às vezes tem aluno que fala comigo das antigas, eu não lembro o nome, né? Isso acontece. Tem professores que marcam a gente mesmo. É verdade. Então, eu encontrei ele, né? Ele ficou até surpreso. Bom dia, professor. Ele olhou assim, estranhou, né? Assim, bom dia. Olha, professor, fui seu aluno na escola tal, né? Fui seu aluno do primeiro ao terceiro ano. E sempre admirei seu trabalho. Nunca tive essa oportunidade de falar, até porque naquela época eu era muito imaturo, né? Adolescente e tal. Mas nunca tive a oportunidade de falar e agradecer ao senhor porque eu sou hoje. Hoje eu sou professor de Química, ele ficou até surpreso, né? Sou professor de Química e o senhor foi o meu espelho para ser professor. Lógico que eu queria, e eu vou lutar para ser 10%, quero ser apenas 10% do que o senhor foi na área da orgânica. Rapaz, esse homem quase chora. Os olhos lacrimejou e tal, ele disse, olha, é muito importante ouvir isso de você. Estava dando uma aula ali, vi que alguns alunos não estavam muito interessados no que eu estava falando, fiquei assim meio cabisbaixo, e agora ouvindo isso de você, fiquei muito feliz. Me deu um cartão dele, né, para eu seguir o blog e tal. É um cara muito, muito preparado, um professor indo e voltando, porque ele não é aquele professor conteudista, é aquele professor que está interessado no que o aluno aprenda. Não fica naquela coisa de papai, menino, não sei o que, ele consegue trazer os alunos para si, e é assim que eu consigo, assim que eu gosto de trabalhar, trazer os alunos para a aula. Óbvio que eu não consigo atingir todo mundo. Se eu conseguisse atingir todo mundo, ia ser maravilha. Conseguisse fazer com que todo mundo participasse da aula, com que todo mundo viesse, assistisse, trabalhasse. Eu estou falando isso porque, estou falando essas coisas, gente, porque foi aberto deram abertura para a gente conversar com vocês, não só jogar conteúdo, mas conversar com vocês para dizer, gente, que vocês estão chegando num ponto da vida de vocês. Óbvio que você já tem responsabilidades. O aluno, eu considero alunos responsáveis, né, com suas atividades, com seu cotidiano de estudo, com a sua própria família, consigo mesmo. Mas vocês estão chegando num ponto onde a responsabilidade vai aumentar mais ainda. Vocês vão chegar, quando chegar, e está chegando dezembro, aí vocês vão começar a ter aquele suor nas mãos, aquela ansiedade. No dia da prova lá em janeiro, quando vocês fizerem a primeira prova, vocês vão tirar uma parte do piano, vocês vão caminhar assim. Tá levantando o piano aqui, ó. Aí vai jogar uma parte do piano, aí termina outro dia, joga outra parte. Aí vai tirar aquele peso das costas e vai dizer assim, pronto. Agora, tudo que eu passei vai passar assim na tua frente, ó. Da tua infância, a tua adolescência vai passar na tua frente e você vai dizer assim, pronto, agora eu cheguei no começo, agora é o começo. Tudo isso que eu passei é para chegar aqui, onde vai ser o começo. E lá, tudo que vocês viram, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês entenderam, absorveram, vai ser renovado. Vai ser renovado, porque agora vocês vão ter uma outra visão do que foi visto na fase fundamental e na fase do médio. É uma outra visão. É uma outra maneira de encarar a vida. Que vocês vão ter agora responsabilidade. Vocês vão andar com as próprias pernas. Vocês lá vão resolver as suas coisas. Isso se passar, mas você vai passar. Você tem que tirar essa parte de português, se eu passar. Ele se não interessa. Se você não passar, acontece. Mas você é capaz, você é jovem, você pode se esforçar cada vez mais para poder chegar no seu objetivo. Deixa eu dar um exemplo para vocês de vida. Eu tenho uma prima que é formada hoje é médica. Está aí nas residências. Ela sempre quis ser médica. Sempre quis ser médica. E quando ela passou a primeira vez, ela passou para enfermagem. Pergunto a vocês, ela cursou enfermagem? Porque usou enfermagem para ser médica? Não, ela não cursou. Porque tem gente que faz isso. Tem gente que vai e cursa
tira a vaga de alguém que realmente ia cursar aquele curso, ia fazer aquele curso, tirou a vaga para, sei lá, por ego mesmo, né? Para dizer, passei em primeiro lugar no fulano de tal. Não. Ela não cursou. Foi o que ela fez? Ela voltou para os livros, se dedicou cada vez mais, estudou um pouquinho a mais, deixou de fazer coisas que não deveria ter feito naquela época de estudo e passou. Ela conseguiu abdicar coisas que devo ser muito, muito verdadeiro em dizer para vocês que é difícil realmente, é difícil. Ter objetivo é difícil. Seguir o objetivo também. A nossa vida é conturbada, é cheio de altos e baixos, e de repente aquele teu objetivo mudou, né? Mudou, ou porque você descansou demais, ou porque realmente a vida deu aquela volta, né? Deu aquele giro dextrógeno na tua vida e aí mudou. Mas você nunca desistiu. Então esse si, Carol, esse si pode ser um empecilho, sim, mas só se você quiser. Só se você quiser que seja. Porque se você não passar, que eu acredito que não vai acontecer, se você não passar, você pode se esforçar cada vez mais. Você não pode se entregar, lógico, que é muito fácil falar, né, professor? É fácil falar, mas eu falo porque eu já passei por isso. Eu fiquei muito triste quando eu não passei, muito triste. Me isolei, fiquei com raiva do mundo, com raiva de todo mundo, sendo que nenhum deles teve culpa no meu fracasso. Quem fracassou fui eu, que dormi um pouco demais, que brinquei um pouco demais, que deixei de assistir uma aula importante porque não gostava do professor, que achava a aula do professor chata, que achava o fulano Beltrano antipático. Eu não estava se importando comigo, estava importando com os outros. E nesse mundo nosso aqui, de estudante, pré-vestibulando, eu tenho que importar comigo. Primeiro sou eu e depois eu de novo. Então, a situação é a situação. Foque no que é importante. Foque no que é importante, só isso. Tá? Só assim que a gente vence. E é assim que eu vou ver vocês. Daqui a 10, 20 anos, se Deus quiser, todos aí informados, como eu postei recentemente no meu Instagram, uma foto dos meus alunos de 2016, que algum de vocês deve conhecer. A maioria está formado, a maioria. E isso é muito gratificante, gente. Muito gratificante. Quando eu olho para vocês, eu vi vocês praticamente crianças. Eu vi a Chiquinha vestida de Chiquinha, para vocês terem ideia. Né? Faz tempo isso. E eu olho para vocês hoje e vejo jovens com um potencial muito grande. Principalmente porque vocês têm força de vontade. Vocês estão aqui agora, mesmo eu falando esse monte de coisa, mas vocês estão aqui agora com força de vontade. Né? Nossos 13 ou 14 anos, exatamente, Isaac. Eu vi vocês crianças, praticamente, né? E hoje vocês estão aí, prestes a encarar um mundo novo, prestes a ter responsabilidades novas e utilizar essas responsabilidades para a vida. Porque, óbvio que o mundo lá fora, ele é muito, como é que diz? Ele é muito bonito, né? Ele te chama a atenção. É aquela luz que a mariposa fica olhando e vai para ela, né? Ele vai te chamar a atenção. E cabe a você recusar, cabe a você se dedicar. Óbvio que ao futuro a Deus pertence. Eu, por exemplo, não tive essa oportunidade. Eu não tive de desfrutar o meu estudo na universidade. Eu praticamente só ia fazer as provas e as demais coisas eu não conseguia fazer. Nunca fui para um congresso, nunca participei de monitoria. Isso me arrepende demais. O currículo é muito pobre no estudo, tá? Mas eu acredito que vocês vão conseguir. Eu tenho fé nisso. Você vai ver, Carol. Você vai ver. Eu vou estar te abraçando, comemorando a sua vitória. Pois vamos lá, não é só a sua, de todos, tá? De todos. Vamos para as questões aqui, gente. Eu ia fazer uma coisa aqui, mas o meu celular, sinceramente, tomara que hoje à tarde ele não me complique. Tem que ver o que está funcionando, o que está acontecendo com esse celular.
que à tarde eu vou precisar dele para poder resolver minhas questões na aula e tá tudo travado aqui. Mas Deus sabe o que faz. Então vamos aqui, deixa eu ver o que é que eu vou postar para vocês agora. As questões para a gente poder trabalhar. As questões que falam sobre bioquímica. E não se preocupe comigo não, que é assim mesmo, viu, João? Minha cara de tristeza foi queda de rede. Não tem jeito não. Então eu acredito que nessa primeira questão eu já trabalhei com vocês, né? Que eu botei até no slide ela, não foi? Botei no slide, trabalhei com vocês. Eu tentei hoje trazer um professor diferente, mas as aulas não foram compatíveis, né? As aulas minhas com as deles. Eu ia trazer o Francis, mas não deu certo, não. O Francis para trazer o Francis, você tem que falar com o empresário dele, tem todas essas coisas aí, né? Então é um pouquinho mais complicado. Gente, vamos lá. As principais reservas de energia dos mamíferos, vou só repetir, né, por o que a gente trabalhou. São, em primeiro lugar, as gorduras e, em segundo lugar, um tipo de açúcar, a glicose. A glicose, porém, tem uma vantagem para o organismo em relação às gorduras. Essa vantagem está associada ao fato de o glicogênio apresentar no organismo maior capacidade de... A gente já viu essa, né? Ele vai se hidrolisar, né? Eu vou conseguir quebrar ele facilmente, diferente das gorduras, né? Gordura, hidrolisar é meio complicado, né? Hidrólise quer dizer quebra com água, quebra na presença de água. Ô, gente, ia ser tão bom se eu conseguisse mexer no meu celular aqui para resolver essas questões, cara. Mas, eita, senhor, o que será que está acontecendo? Que vai-te para lá. Então, vamos lá. Aí, ó, letra A, vai sofrer hidrólise. Ser compactado? Não, compactar, eu já falei para vocês isso na aula passada, o processo da glicose é a chamada ciclização. Ela só vai acontecer em duas estruturas, na estrutura onde nós temos 5 a 6 carbonos, né? 5 a 6 carbonos vai ocorrer a ciclização, e especificamente no carbono 5, que é a chamada formação do M-acetal. O M-acetal, que é a chamada protonação, né? Vai protonar uma hidroxila, lá porque nós temos a aldose e nós temos a cetose. Não é isso? A aldose é porque eu tenho a presença de um aldeído. A cetose, que nós temos a presença de uma acetona. Especificamente a aldose, vai haver a interação da carbonila, né, que fica lá da glicose, com a hidroxila do carbono 5. Então, ali forma o chamado M-acetal. Vai haver uma reação de ataque, que inclusive vocês viram diretamente, né, deixa eu fazer aqui. O M-acetal é essa interação aqui. Nós temos uma carbonila, né, ó. A carbonila, ela vai reagir aqui, ó, com a estrutura. Eu tenho aqui um radical, onde eu tenho aqui a hidroxila. Então, o que acontece? Vai haver a protonação, né, ó, e ocorre um ataque aqui, ó, quebrando essa ligação, produzindo uma ligação simples, onde a gente vai ter aí essa interação agora de uma hidroxila representada, e vamos ter aqui, ó, a chamada produção, né, com um heteroátomo. Esse heteroátomo vai formar aí o processo de ciclização que nós conhecemos lá na glicose. Isso daí é o M-acetal, tá? M-acetal. Falou de M-acetal, tá falando da ciclização. Ciclização da glicose. Então, nesse processo aí da primeira é sofrer hidrólise. Então, a outra coisa importante para se ressaltar, somente quando a gente fala de propriedades químicas, né? Nós vemos a interação com água. A glicose, por ter muito oxigênio, muito hidrogênio, vai fazer ponte de hidrogênio fácil, consegue interagir, ou seja, uma alta polaridade na molécula. Então, deixa eu ver se eu consigo riscar isso daqui. Letra A, de amor, né?
A de amor é o que nós precisamos. De amol. Sabe como é que o químico fala amor? Amol. Oi. Explica de novo. O M-acetal? Não, Sim. a questão alternativa por alternativa. Explico, vamos lá. Nós temos duas maneiras de produzir energia, né? No caso aí nós temos a principal, que é a gordura, né? As gorduras, inclusive, quando você está lá no deserto, quem assistiu aquele Largados e Pelados vê muito isso. As pessoas lá, eles não conseguem ter aquela comida rápida, então eles passam dias e dias, são 21 dias que eles têm que ficar, eles passam dias e dias sem se alimentar. Então, o que acontece? O teu corpo vai atacar a quantidade de glicose que tem. Onde é que tem essa glicose? Lá no fígado, né? Que é o chamado glicogênio. Então, vai atacar aquele glicogênio, vai chegar a hora que o glicogênio vai acabar, né? Aquele acúmulo de energia vai acabar. Então, onde é que vai haver o ataque? Onde é que tem energia? Nas gorduras. Então, as pessoas, elas emagrecem. Eu vi um cara que emagreceu 16 quilos. Emagrecer 16 quilos, do jeito que ele emagreceu, é muito ruim, porque tem uma maneira aqui mais prática de fazer, né? Não chamar nas dietas. Mas foi atacado a gordura, que é a principal fonte de energia. Então ela acumula na gente, especificamente onde? Aqui nas pochetes, né? Ó. Na pochete, aqui na papinha, né? Aqui no tchau, né? Vai dar o tchau, fica mole aqui, né? Desse jeito. Então, nesse caso, ele quer saber o seguinte, ó. Essa vantagem está associada ao fato de que o glicogênio ele vai se romper facilmente. Então, de manhã, quando você vai assistir a aula, você vai fazer o quê? Você vai tomar aquele café. Aquele café você come o quê? Você come carboidrato, você vai comer um pão com queijo, você come, no meu caso, um cuscuz, enfim. Então, aquele cuscuz, aquele pão com queijo, né, aquele carboidrato que foi utilizado, que foi consumido, é uma energia rápida. Né? Então, eu vou produzir energia rapidamente através do consumo desses compostos. Então, esses compostos, eles são muito hidrolisáveis. Então, para eu romper, porque quando ele rompe, quando ele quebra a glicose. Eu vou pegar a sacarose e vou quebrar, né? Eu faço a quebra daquele açúcar. Então, aquele açúcar facilmente se hidrolisa. Isso não vai acontecer com as gorduras, até porque as gorduras são o quê? Os lipídios são o quê? Eles são apolares, né? Então, eles não vão romper com hidrólise. Hidrólise vem quebra por água. Eu vou romper as ligações utilizando água. Ser compactada, é muito mais fácil ser compactar as gorduras do que a própria glicose. A glicose, ela só vai fazer a compactação, a chamada ciclização, quando eu tenho de 5 a 6 carbonos na cadeia. Aí sim eu posso e devo fazer essa compactação. Então, na verdade, não é por ser compactado. Produzir energia. Então, as duas produzem energia, só que uma produz de maneira rápida e a outra é uma energia acumulada, que eu acabei de citar exemplo para vocês, de pessoas que perdem gordura rapidamente, né? A energia armazenada. E solubilizar sem água. Qual a diferença de solubilizar para hidrolisar? Qual é a diferença? Quando a gente fala disso, quando você pega a glicose, que é o C6H6, C6H12O6, e você adiciona água, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai ocorrer a solvatação, né? Ó, aqui, ó, se eu vou enfraquecer, eu vou continuar tendo a mesma glicose, só que enfraquecida, porque eu solvatei, eu utilizei água, não rompi as ligações, como no caso se eu tivesse falado de um sal, né, com a água aqui, com a presença da água, né, isso ó, rompe e aí vai produzir os cátions e ânions, é diferente. Isso por ser molecular, não há rompimento, não há hidrólise, né, não há hidrólise propriamente dita na glicose, mas eu vou pegar a sacarose e quebrar a sacarose na glicose, que é o que acontece, e a glicose é o alimento das nossas células que precisam dessa energia, tá? Por isso que é sofrer hidrólise a vantagem aí em relação à glicose e à gordura. Professor, Diga lá. repita de novo por que não pode ser letra C. Que a produção de energia que ele quer é uma energia rápida. Né? A gordura não é. A gordura não é energia rápida. Preciso passar por todo um processo para poder produzir energia através dela. Né? Então, quem vai produzir energia rapidamente são as glicoses, são os carboidratos. Os lipídios não, eles ficam com energia acumulada. Então, eu preciso de um processo um pouco mais rigoroso, né, vamos dizer assim, para poder absorver essa energia. Tudo bem?
Sim ou não, Thaís? Sim. Qual a página? Thaís, como é que foi a viagem? Foi boa? Deu para descansar? Sim, né? Bora lá. Segunda. Qual das afirmações a seguir é correta? Falei dos ósis e dos osídeos, não falei? Vocês lembram que eu falei disso? Ósis e osídeos, eu disse que não era um Mussum falando, lembra que eu disse isso? Não era um Mussum falando, né? Que vem a ser os ósis, quem lembra que eu falei de ósis? Que vem a ser ósis. Ósis são o quê? São monossacarídeos, né? Se são monossacarídeos, mono, né? São a estrutura menor. Lembra que eu falei que os carboidratos, eles são classificados como polímeros naturais, né? Então, esses polímeros precisam dos monômeros. Quem são os monômeros dos carboidratos? São justamente os monossacarídeos. Então, os ósis são monossacarídeos. Consequentemente, por serem a parte mais simples, eles não vão o quê? Eles não vão hidrolisar, eles não hidrolisam, né? Então, os monossacarídeos, eles não hidrolisam, são classificados por ósis. Então, cuidado, tá? Nós temos ósis e nós temos os osídeos. Já os osídeos, aí sim, é um disacarídeo. Então, se é um disacarídeo, o que, é que vai acontecer com ele? Ele vai hidrolisar, eu consigo quebrar essa molécula em duas, né? Consigo ter essa quebra. E essa quebra acontece especificamente na ligação que nós chamamos de ligação glicosídica. O que vem a ser essa ligação glicosídica, professor? A ligação entre glicose, né? Então, vai haver um processo de chamada lá, que nós chamamos de condensação, lembra da condensação? Que vai produzir água no meu subproduto e vai haver a ligação entre essas duas estruturas, onde eu vou ter um heteroátomo que se ligam, porque eu vou tirar o hidrogênio, né? Tira o hidrogênio, vira água, e aí vai haver a ligação, que é chamada ligação glicosídica, que vocês devem ter ouvido falar isso muito com o Francis, né? Com o Rodrigo Francisco. Então, vamos lá. Qual das afirmativas a seguir é correta? Ósis são glicídios que se hidrolisam. Lembrando que glicídio, glucídio, sacarídeos, né, ou hidratos, né? Eu tô falando dos carboidratos, né? Então não esquece disso. Então na letra A, os ósis são glicídios que se hidrolisam. Isso é verdade? Os ósis são glicídios que se hidrolisam? A gente acabou de ver, se são ósis, são os mais simples. Então, se são os mais simples, eles não vão se hidrolisar. Eles não se hidrolisam, tá? Eles são os mais simples, são os monômeros formadores lá desses polímeros. Na letra B, os osídeos não se hidrolisam. Acabei de falar para vocês que os osídeos são o quê? São disacarídeos, né? Se são disacarídeos, obviamente que eles vão hidrolisar. Eu vou conseguir quebrar, romper aquela ligação glicosídica que eu falei para vocês. C. A sacarose é um osídeo? O que vocês acham? Sacarose, ela é um osídeo? Que a sacarose, ela é produzida por dois monômeros, né? Por dois ósis. Sacarose são produzidos por dois ósis. Então, consequentemente, ela é um osídeo, ou seja, ela vai hidrolisar, ela vai quebrar. Então, você pode colocar aqui já a letra C, coloca aí, mas bora ver as outras, vamos analisar as outras. Ó. Letra D, a sacarose é uma ose. Sacarose é uma ose, acabamos de ver que ela é um osídeo, né? Ela é um disacarídeo, ok? E na letra E, a glicose é um osídeo? Não, a glicose é uma ose. A glicose é simples, então ela é um monômero que vai formar novas estruturas. Então, a letra C de campeões. Letra C de campeões. Vamos para a terceira. Ó, quem vai elaborar a prova de vocês do Enem é esse grupo aqui, ó. César Gran Rio vai estar também na elaboração. O César Gran Rio ele é muito técnico. As perguntas são limpas e secas. Ou você sabe ou você não sabe. Não vai ter muito texto para ler, não. Vamos colocar lá um informativo e lá vão perguntar. Pá! Por que é isso? Não tem aquela historinha de que no Brasil, blá, 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 blá. Não tem isso. Tá? Então, vamos lá. Na terceira aí. Os compostos que tornam parte
que tomam parte na formação de moléculas de proteínas são: letra A, aminoácidos. O que é que vocês acham? Os aminoácidos. Qual é a função dos aminoácidos? Quando fala de aminoácidos, a gente lembra de quem? Do grupo? De uma cadeia mista, né? A gente fala de uma cadeia mista. E essa cadeia mista, ela tem aí a vinculação da formação, né? As chamadas ligações peptídicas. Não, pai, eu estou usando. Vou usar. As ligações peptídicas, então, letra A está correta, não tá não? Eu estou falando de proteína, aminoácido, tem a ver com proteína. Então, letra A está correta. Cetaldeído, não, porque é um aminoácido. Aminoácido que é, né? A presença disso daqui. Deixa eu apagar aqui, ó. Fala de aminoácido, a gente fala disso. Nós vamos ter os grupos ligados a carbonilo aqui, ó, que é do ácido carboxílico. Por isso que é chamada cadeia mista. Esse carbono aqui, ó, é chamado carbono alfa. Tá? Então, eu vou ter um grupo aqui, inclusive esse carbono alfa, ele é um carbono considerado assimétrico, né? Porque eu vou ter aqui especificamente, nesse carbono, eu vou ter algum grupo, eu vou ter, por exemplo, aqui uma hidroxila, né? Vou ter um hidrogênio, ou até mesmo, se é um aminoácido, tem um Rzinho aqui para identificar o tipo de aminoácido, né? Nós trabalhamos sobre isso. E nós vamos ter aqui o grupo amina, eu não posso esquecer, que representa aí, ó, eu tenho cadeia mista, eu tenho nessa estrutura, eu tenho função amina, eu tenho álcool e eu tenho o ácido, tá? Ah, professor, pode ser outra estrutura? Pode ser. Se eu não tiver bem aqui um hidroxilo, poderia ser um metil, não teria problema. Tá? De qualquer maneira, você nota que esse carbono aqui ele tem uma assimetria, né? Isso daí é um aminoácido. Então, diga. A amina sempre vai representar uma cadeia mista, né? Sim, se você tem grupos, por exemplo, eu entendi que você me perguntou. Se aqui eu não tivesse o ácido carboxílico, não seria misto, porque eu tenho só esse composto, esse elemento, tá? No caso aqui, o grupo amina. Mas como eu tenho o ácido carboxílico, ele passa a ser mista por isso. Inclusive, se você for ver, o nome aminoácido, ele está terminando com ácido e está iniciando com amino, porque é o grupo, né, de menos prioridade nessa cadeia. A prioridade aí é o ácido carboxílico. Cadeia mista vincula muito disso, Ângelo. Você vai ver quais são os compostos que têm prioridade. Por exemplo, se você tem ácido na cadeia e você tem lá um aldeído, tem uma acetona, tem um álcool, qual é a sequência de prioridade? Primeiro o ácido carboxílico. Depois o que é que vem? Cetona, depois aldeído. Aí depois, por último, é que vem o álcool. Mas o nome dessa cadeia está todo em função do ácido. Então, você começa com ácido e você termina com óico, por exemplo, né? Colocando as posições dos grupos que fazem parte dessa cadeia. Tudo bem? Então, nesse caso aí, ó, letra A, aminoácido, tá? Letra A, aminoácido. Então, vamos lá para a quarta questão. Espera aí, deixa eu entregar bem aqui esse celular para esse menino, para ele me deixar de mão, vai. Vai lá, sai lá, vai lá para fora, vai. Eita, meu Deus. Desculpe aí, crianças. Quarta. Todas as afirmações a seguir se aplicam às proteínas, exceto. Eu quero que não existe, que não tem relação com a nossa amiga proteína. Qual é a proteína que vocês consomem diariamente? Qual é? Vocês gostam de quê? De peixe? Vocês gostam de carne de quiche? Ou vocês gostam de clone? Tem aí o pessoal da academia adora um clone, né? Principalmente aí o meu amigo Andrews. Andrews, você gosta de um clone, não gosta? Um clonezinho com a raiz tuberosa. Você entende o que eu falei, né? Clone com raiz tuberosa, você sabe o que é isso? Ó, o Andrews tá calado. Andrews, cadê você? A Brandão também, não disse nada hoje. Bora lá, bora se espreguiçar. A Jéssica não tá aqui, a Ebert tá, Brandão, Isaac, o Cardoso, não é, ó. Clone, sei o que é, não. É ovo, né? São iguais.
Não são os clones. Hoje tá meio complicado, mas estou aqui. Ah, tá com humor ruim. Duda tava falando na aula dos anjos. Ah, e era? Tudo bem. Quer dizer que né, Brandão? Quer dizer que na aula dos anjos. Não, mas é assim mesmo, eu já entendi. Já entendi. Deixa para lá. Vou voltar aqui. Eu fiquei até desanimado agora. Olha o sorriso. Sorriso amarelo. Eita, Brandão. É o príncipe, né? A diferença, eu sou o sapo, ele é o príncipe, né? Então, bora lá. Voltando aqui. Pronto. São polímeros de elevada massa molecular, as proteínas. São polímeros de elevada massa molecular. Isso é verdade? Quando você fala de proteína, né? Você está falando aí de ligações peptídicas. Então, quando você vai fazer ligações peptídicas, eu vou lembrar para vocês o que é uma ligação peptídica. Ligação peptídica é justamente quando você vai pegar os aminoácidos, né? Ó. Você pega um aminoácido aqui, ó, ele vai se ligar. Vou colocar aqui já o finalzinho, né? Do polímero, né? Ele vai se ligar aqui a carbonila do outro grupo, né? É isso, ó, o carbono alfa vai estar aqui, né? Com uma estrutura qualquer, um CH3, né? Aí tem essa outra amina que vai se ligar com uma outra carbonila aqui, ó, né? E vai se ligando, né? De maneira a produzir aqui um polímero, onde isso aqui, que vocês estão vendo, ó, é a ligação peptídica, né? É a ligação peptídica. Aqui nós temos um grupo funcional, inclusive, chamado amida. Né? Então, nós temos a amida aqui representando a ligação peptídica. Então, com certeza, isso é verdade, né? Ó, são polímeros de elevada massa molecular, porque quanto maior a cadeia, maior vai ser a massa, né? Então, nós temos aí, inclusive, proteínas. Quando se fala de proteína, nós falamos muito na questão dela formar estruturas, né? Resistência, né? Então, quando eu estudava, o professor chamava de tijolinho, é o tijolinho da construção. São aí as proteínas. Então, vou riscar o que são verdadeiros, o que é verdadeiro. Eu estou querendo o exceto. Eu estou querendo o que não corresponde com a verdade. Então, lá. Letra B. Hidrolisadas produzem aminoácidos. Se eu hidrolisar, no caso as proteínas, eu produzo aminoácidos. O que vocês acham? O que foi que aconteceu aqui? Quando eu uni aqui, o que foi que aconteceu? Essa ligação peptídica. Como é que elas se produziram? Ligação peptídica, né? Como é que houve a produção dela? Foi através de quê? Foi através de uma condensação, não é? Foi através de uma condensação. Essa condensação vincula-se no quê? Na produção, no caso aqui, no final de quê? De água, né? Então, eu vou ter bem aqui, ó, mais água. Na quantidade X de água, né? Da quantidade de ligações que foram produzidas. Então, se eu fizer o processo contrário, se eu hidrolisar aqui, ó, note que eu tenho o quê? Tenho compostos onde eu consigo fazer as ligações de hidrogênio, né? Eu consigo fazer as ligações de hidrogênio. Então, consequentemente, essa proteína, ela é o quê? Polar. Então, se ela é polar, eu consigo fazer a hidrólise aqui facilmente. Então, se eu faço a hidrólise facilmente, eu vou produzir aminoácido, né? Porque se a proteína é formada por aminoácidos, formou ligação peptídica, adicionou água, elas rompem e demonstram ali os seus aminoácidos formadores, né? Então, também é verdadeira a letra B. Vamos lá, letra C. Contém o grupo carbonila ligado a um NH. Contém o grupo carbonila ligado a um NH. O que é que vocês acham? Um grupo carbonila ligado a um NH, tá correto isso? Carbonila, a gente já viu que tá aqui, ó, ligado a um grupo NH, né? Isso daqui já é a proteína propriamente dita, né? Então, também está correto. Na letra D,
geralmente são formadas a partir da reação entre ácidos e aminas. Geralmente são formadas a partir da reação entre ácidos e aminas. O que vocês acham sobre isso? Tem fundamento? Tem fundamento? Ora, eu acabei de mostrar o aminoácido, o meu querido amigo Ângelo me perguntou sobre ele, e aí está dizendo que eles são formados na reação entre, né, ou na formação entre ácidos e aminas. Gente, esse ácido e amina é uma estrutura só, não é? Ó? É uma estrutura só. Se bem que quando eu falo de aminoácido, eu falei até para vocês sobre isso. Eles têm a autoionização deles, que pode acontecer, né? Ó, pode acontecer, vou colocar o Rzinho aqui, né? Vou botar o hidrogênio, beleza. Tá aqui a hidroxilazinha, né? Aqui pode ocorrer a hidrogenação, pode ocorrer a protonação, chamada autoprotonação. Então, essa autoprotonação, ela vai acontecer nesse sentido, ó, vai sair aqui, ó, né, ó, sai aqui, fica negativo, aqui também é como se andasse elétrons assim, ó, nos dois sentidos, né, ó, nos dois sentidos, e o hidrogênio que estava aqui faz parte agora dessa molécula, formando aqui o H3N+, né, então eu tenho aqui, por isso que, inclusive, aqui nós temos dois polos, né, ó, um polo negativo, aqui nós temos um polo positivo. Aqui representa a acidez, e aqui vai representar a basicidade. Então, acidez e basicidade sendo representada aqui. Essa basicidade está vinculada ao nitrogênio, que eu já falei para vocês que tem essa característica. E aqui é pelos elétrons que se movimentam, indicando a acidez. Então, nós podemos classificar essa cadeia como sendo mista, como eu já falei, ou chamar de anfótera. Esse anfótero é justamente a capacidade que ela tem de agir como ácido ou como base, tá? Outra coisa que vocês não podem esquecer é que aqui na base vai ocorrer a protonação. Na base ocorre a protonação. O Francis não fala disso. No ácido vai ocorrer a desprotonação. Desprotonação. Então, essa ocorre a protonação e essa vai desprotonar, que é justamente o hidrogênio que fazia parte aqui da hidroxila, que vai ser atraído aqui para o nitrogênio, fazendo aqui a liberação dos pares de elétrons que ficam circulando nesse sentido, e tendo aí os dois polos para poder ocorrer a ligação peptídica que nós conhecemos. Tudo bem? Então, dizer que geralmente são formados a partir da reação entre ácidos e aminas, não. Eles são formados entre aminoácidos. Então, letra D é a incorreta. Porque na letra E apresentam ligação amídica. A ligação amídica é a ligação ligada à amida, né? São as amidas que formam lá a ligação peptídica. Então, letra D é a letra incorreta. Tudo bem? Deu para entender essa? Gente, se vocês quiserem parar um pouquinho, vocês fiquem à vontade, né? Já são meio-dia. Se quiserem parar para refletir um pouco. Enfim, é vocês quem mandam, tá? Eu, particularmente, também não estou 100%, digo para vocês, não estou. Estou falando com vocês e pensando em outra coisa, isso é ruim, quando eu cheguei a esse ponto, quando você chega a esse ponto, mas a vida continua. E como eu falei, se vocês quiserem parar, eu paro os 10 minutinhos e a gente volta. Vocês é que sabem, tá? Me digam aí. Sim ou não? E aí, Brandão? Brandão, agora eu fiquei muito triste depois dessa informação da Thaís. Voltando aqui então, né, já que vocês vamos prosseguir, tá? Eu vou terminar um pouquinho mais cedo, pode ser? Terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque a vida é assim, a gente tá... Eu mesmo não tô muito legal, tô vendo que vocês também não estão muito afim de conversar, tá? Tô muito afim de conversar, então vamos lá. A molécula de alanina tem a seguinte estrutura. Tá aqui, né? Esse daqui é o Rzinho, até é dela, ó. Tá? É o chamado carbono alfa. Então, o grupo tá ligado, independente de estar na posição, mas você veja que tá no carbono alfa, tá? Ó.
O grupo amina está no carbono alfa. Então, vamos lá. A estrutura dela está aí. O que é que diz ali na alternativa? Vamos lá. Pode-se, portanto, atribuir à alanina as propriedades seguintes, exceto. Então, a gente tem que fazer algumas relações aí, né? Na letra a solução aquosa contém um íon dipolar. A solução aquosa contém um íon dipolar. O que é que vocês acham? É verdade? É verdade isso? Sim ou não? Aqui, mostrei aqui, não foi? Faltou aqui, né? Eu vejo que tem, né, ó. Eu vejo que tem, houve a protonação, lembra? Ó, protonou, tirou o hidrogênio daqui, da hidroxila, né? Retira o hidrogênio, então tá vendo aí um movimento aqui dos pares de elétrons, né? Se movimentando nos dois sentidos, e aqui vai ficar positivo porque houve a protonação. Então, letra A correta, né? É o íon dipolar. Tem aqui o polo negativo e tem aqui o polo positivo. Na sua solução aquosa, em ácido clorídrico, predomina o íon, né? Esse íon NH3+, né? Que vocês estão vendo aí, né? O íon positivo. Predomina. Há essa predominância, então, na solução com ácido clorídrico, né? Então, bora pegar aqui a estrutura, bora fazer? Bora fazer a reação? Cadê? O apagador tá aqui. Tá aqui. Vamos lá, vou fazer a reação? Desenhar de novo lá. H3C ligado ao carbono, que tem aqui o grupo amina, que se liga ao hidrogênio, que está ligado ao ácido. Quando eu vou reagir com ácido clorídrico mesmo, né? Ácido clorídrico. Quando eu reajo com ácido clorídrico, a reação não vai ser daqui do grupo ácido. Por quê? Porque no ácido, já falei para vocês, vou repetir, ocorre a desprotonação. Desprotonação. Professor, o que é protonação e desprotonação? Protonar é tirar um hidrogênio, tá? Então, vou tirar o hidrogênio da molécula para ele agir. Desprotonar é sair o hidrogênio, tá? Não esquece disso. Então, especificamente, vai acontecer isso, ó. Ele vai fazer essa relação, vai retirar, né, ó, protona, houve aqui a protonação, porque o hidrogênio é conhecido como próton, a gente vai ver isso na radioatividade, né, o hidrogênio é próton. Então, protonação, não é? E aí a gente vai ter isso daqui como produto que vocês estão vendo aí, né, ó. NH3+, que continua aqui com a característica ácida, é isso, ó, tem aqui o seu hidrogênio, representando aqui o metil final, e eu vou ter esse íon cloro menos. Aqui é o que nós chamamos, galerinha, nós chamamos de ácido e base moderno, né, que é o que nós já falamos sobre isso, né, no caso de Brauset-Lowry, né, onde esse cara aqui, que representa a base, tá vendo? Eu tô trabalhando com a base, né, então se ele representa a base em Brauset-Lowry, é quem recebe prótons, né? Quem doa próton, quem doa hidrogênio é o ácido. Então, o ácido, ele produz essa base conjugada, né? Ó, aqui é a chamada base conjugada. Lembra disso? Base conjugada. E, obviamente, que aqui vai ser o quê? Aqui vai ser o ácido conjugado, né? Ácido conjugado, e nós temos aí esses parâmetros, então é correto a letra B. Ele quer o exceto, tá? Quer o exceto. Vamos lá, na letra C. Suas moléculas possuem os grupos funcionais amina e ácido carboxílico, aí também é correto, né? Nós temos amina e nós temos ácido carboxílico, então também é correto, não é? Então, na letra D, neutraliza uma solução de hidróxido de sódio produzindo amônia. Então, como é que ele vai neutralizar uma solução de hidróxido de sódio produzindo amônia? Como é que seria essa neutralização, gente? Me diga aí.
Tem fundamento? Bora tentar fazer essa reação? Vou apagar aqui, ó. Vou colocar agora aqui o hidróxido de sódio. NaOH. NaOH, gente, ele está dizendo isso, né? Que vai neutralizar com hidróxido de sódio produzindo amônia. Gente, aqui é uma base, não é? Não é uma base orgânica? Tem uma presença de nitrogênio, tem uma base orgânica. Isso daqui também é uma base. Só que é uma base inorgânica. Eu pergunto, crianças, tem fundamento eu fazer neutralização com bases? Não. Como é que indica-se aí a reação de neutralização? Quem lembra? Reação de neutralização. Como é? É ácido reagindo com base, formando um sal, não é isso? Não é isso que é neutralização, reação de neutralização? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu não vou conseguir reagir com ele, isso é fato, tá? Não tem reação, são duas bases. Então, eu vou ter que reagir aqui, ó. Eu vou retirar esse cara aqui, ó. Né, ó? Produzindo quem? Produzindo quem? Água, né? Então, a base vai reagir com ácido. Então, quando ela reage com ácido, ela produz isso daqui. Né, ó? Vou continuar com esse grupo amina aqui, tranquilo. Então, eu vou ter a hidroxila, mas eu vou produzir quem? Vou produzir um sal. E vou liberar água. Produzo sal e libero água. Então, ó, nós temos uma reação de neutralização. Tem alguma amônia produzida aqui? Não, né? Então, isso daqui é uma reação de neutralização. Então, está errado, né? Está errado a letra D. A letra D é falsa, tá? A letra D é falsa. Tudo bem? Ei, pessoal, ei. A aula tá chata pra caramba, hein? Eu vou dizer pra vocês, eu tô achando a aula chata. Não sei o que é, se é esse clima, se é esse tempo, se é, não sei, mas essa aula tá chata pra caramba. Tu é doido, parece que não passa o tempo, não. Então, agora imagina como é que vocês estão, né? Deixa eu só alongar um pouquinho aqui, porque hoje eu tô em pé. Mas eu espero que mesmo sendo chato, boto fé que seja o tempo mesmo. Esse tempo já tá abafado aqui dentro, tá abafadíssimo. Tô com o ventilador em mim aqui, mas eu tô suando. Se você soubesse uma biqueira que eu tenho aqui de suor. Professor, Diga. depois dessa sexta, você podia fazer a sexta do proposto? A segunda? Sexta do proposto. Depois dessa sexta aí, você faz a sexta do proposto. Certo. Tranquilamente. Então, bora lá. O esquema a seguir representa a fórmula estrutural de uma molécula formada pela ligação peptídica entre dois aminoácidos essenciais. O ácido aspartico e a fenilalanina. Tá aí a formulazinha, né? São dois grupos. Então, vejam. As fórmulas moleculares dos ácidos, dos aminoácidos originados pela hidrólise dessa ligação peptídica são. Então, o que tem que fazer? A gente vai ter que quebrar essa molécula aqui, né? Ó, que aqui é uma ligação peptídica, tá vendo? Né? Uma ligaçãozinha peptídica. Então, se eu for hidrolisar, se eu hidroliso, né? Se eu faço a questão da hidrólise, eu vou ter que separar essa molécula aqui. E daí dizer quais são as fórmulas moleculares, contar os carbonos e hidrogênios. Então, nesse caso aí, a gente tem que ir para o quadro, porque eu não vou conseguir riscar, né? Não consigo riscar o elemento lá. Então, ó, como é que vai ser aí essa ligação peptídica? Porque se a gente for ver, eu vou desenhar aqui, tá? Vou desenhar de novo aqui. Vai ficar assim, ó. Meu pincel não está mais resistindo. Então, CH. Aí tá aqui para baixo, né, ó. CH2.
Aqui nós temos um grupo carbonilado ligado a hidroxila, ou seja, nós temos o ácido carboxílico. E aqui do ladinho da carbonila, né, aqui do ladinho da carbonila, a gente tem um grupo NH, não tem? Tem um grupo NH, que aqui é onde ocorreu a ligação peptídica, vai estar assim, né, ó. Ligação peptídica, que se liga aqui a esse CH, né, ó, que tá ligado aí a um CH2 aqui, ó, que se liga a esse grupo aromático, né, ó, tá se ligando esse aromático aqui, né, vai continuando, continua. Aí aqui a carbonila, e aqui o grupo OH. Então, como é que eu faço para quebrar? Aqui são 2 aminoácidos, tá? Como é que eu faço para fazer o rompimento aqui? Eu vou adicionar água. Vou para cá e vou hidrolisar. Vou meter água aqui no sistema. Quando eu faço isso daqui, vai romper a ligação que existe aqui, ó. Ó, rompe a ligação. Até porque, quando acontece a ligação, é porque eu tinha o que aqui, ó? Eu tinha essa estrutura, ó. Eu tinha isso daqui, ó. H2N, CH, a carbonilazinha ligado quem é a hidroxila, né, ó. Ligado à hidroxila, aqui a gente vai ter o CH2 e a parte final aqui de hidroxila. Na outra estrutura, como rompeu, são H2, né, ó. Então a hidroxila vem para cá e tem outro hidrogênio aqui, né. Então vai ficar o NH2, né, o NH2, que vai se ligar aqui ao CH, formando aqui o CH2. Tem que matutar mesmo, viu, Carol, aqui. E aí vem a carbonila e a hidroxila. Então, nós temos os dois separados, ó. Separei, né? Estavam unidos aqui, ó, por ligação peptídica. Quebrei a ligação peptídica fazendo o que? A hidrólise, né? Hidrolisei. O processo contrário seria de condensação, onde eu retirava a água daqui, ó. Né, ó. Como é que eu retiraria a água daqui? Seria assim, né? O hidrogêniozinho aqui, ó. Então, ele fazia isso, ó. Retira, vira água e se liga aqui, né? Se liga direto. Que no caso seria o processo contrário, né? Então, coloca aqui o 2 de novo, pronto. E nós temos aí as duas estruturas, e a gente tem que contar, né? Tem que contar para ver aí quais são as formas moleculares. Nessa daqui do lado, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Ó. Nós temos quantos hidrogênios? 2, 4, 5, 6, 7, né? Vou colocar aqui. C4H7, né? Ó. Quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, né? 4 oxigênios. Então, já dá para a gente matar qual é a questão, não dá? A letra D, né? Então, ó, C4H7O4. Nesse daqui seria quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Aqui tem um monte de carbonos, perdão. 9 aqui, né? Ó, 9 carbonos. Quantos hidrogênios? Seria 11, que aqui eu tenho também, né? Ó, tem hidrogênio, 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 hidrogênio. Lembrando que forma molecular é tudo que eu tenho na molécula, né? Então, seria 11 hidrogênios. E quantos oxigênios? Quantos oxigênios? Apenas 2. Mas esqueci do nitrogênio, não foi? Foi, professor, você esqueceu de nitrogênio. Tem nitrogênio aqui e aqui, né? Então, aqui só tem um aqui também, né? Então, 2 oxigênios e um nitrogênio. Pronto, é letra D mesmo, tá? Letra D. Tudo bem, Carol? Deu para ver essa daí, né? Foi de boa essa? Foi. Acredito que sim. Parti a molécula aí, contei os carbonos. Depois contei o nitrogênio, que era diferente, aí eliminei. Pois pronto. Aí a gente... morreu Maria Preá. Essa Maria Preá morre demais. Sexta. E a sexta é grande. Bora lá. A seiva dos vegetais é uma solução aquosa composta principalmente de açúcares e aminoácidos. Os açúcares produzidos na fotossíntese são transportados pela seiva para todas as partes do vegetal que deles necessitam, né? Todas as partes do vegetal que deles necessitam. Prosseguindo. Considere as afirmativas a seguir relativas a essas duas classes de substâncias químicas e assinale a alternativa que contém somente afirmativas verdadeiras. Somente afirmativas verdadeiras. Então, vamos lá. A primeira. Os aminoácidos necessários à formação das proteínas
são compostos orgânicos caracterizados pela presença de um grupo funcional amina ligado ao carbono alfa da carboxila. E aí? E aí? O que é que vocês acham? Tá certo? Tá errado? Sei lá. Problema seu. E aí? O que é que vocês acham? É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. O grupo amina está ligado ao carbono alfa, tá? O carbono alfa é o que está ligado direto à carboxila, onde vai estar o ácido carboxílico. Então, é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Bola a segunda. As proteínas são compostas de cadeia longa, formado por várias... Deixa eu baixar só um pouquinho, pronto. Formado por várias unidades de aminoácidos ligadas por meio de ligação peptídica. Até aí tudo bem, né? Com a liberação de uma molécula de água entre um grupo funcional amina e o grupo funcional carboxila presente nos aminoácidos. E aí? Tá verdadeiro isso daí? Onde é que tá o erro aí, galera? Onde é que tá o erro? Quem conseguiu ver esse erro aí? Quem conseguiu ver? O erro tá bem aqui, ó. Onde tá o erro? Reação de adição. Não é uma adição. Lembra? Reação de adição tem que ter o quê? Dupla, né? Dupla ou tripla, não é isso? Ó? Para romper as ligações π e fazer isso, né? Ó, tem uma nova ligação, né? Não? Aí nós temos um processo de condensação. Anote isso daí. Condensação. Falou de carboidratos, falou de proteínas, são polímeros, crianças. Então, esses polímeros, eles reagem de maneira a formar condensação. Então, esse 2 é falso, tá? Tava tudo bonitinho, até falar de reação de adição. Aí bagunçou a brincadeira, né? Bagunçou a brincadeira. Então, por enquanto, 1 é verdadeiro, 2 é falso. Bora lá. Os carboidratos são formados por carbono, deixa eu baixar um pouquinho, pronto. São formados por carbono, hidrogênio, oxigênio. Daí, sua fórmula geral se expressa muitas vezes como CH2ON. Isso daí é a fórmula mínima, né? É o chamado dos OSs, não é isso? Os carboidratos, né? Os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Exemplo: glicose, sacarose e amido, respectivamente, em função do número de moléculas que se unem para formá-las. E aí? É verdadeiro ou é falso essa informação? Verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, crianças, tá? Então, essa estruturazinha que vocês estão vendo, a fórmula mínima, é a fórmula mínima dos monossacarídeos, né? Então, monossacarídeo, né, forma esses grupos que são os polissacarídeos, né, ou oligosacarídeos, também pode ser classificado assim, e a gente pode classificar como mono a glicose, como di a sacarose e como poli o amido, né? O amido ele tem estruturas de dissociação muito grande, onde ele forma estruturas complexas, né? Que é justamente aí uma estrutura mais alongada, de massa atômica maior, porque ela vai formar estruturas maiores. E aí está correto os exemplos, né? No caso aí a glicose, sacarose e o amido. Então, a terceira também é verdadeira. Quarta. Quimicamente falando, os monossacarídeos são formados por poliálcoos. Quimicamente falando, isso é verdade. Você pega o monossacarídeo da glicose, você vai ver lá muitos grupos de hidroxila, tá? Que contém grupos funcionais cetona e aldeído. Falei no começo da aula, cetose e aldose, né? Ó, falei no começo da aula. É justamente isso, cetose e aldose, respectivamente. Então, sem medo de ser feliz, a quarta também é verdadeira. A quarta também é verdadeira. Então, vamos lá. Qual é a alternativa aí? 1, 3 e 4. Letra C de campeões, né? Letra C de campeões é a correta. Tudo bem? Tem mais algum aí, Carol, específica? Tem mais alguma específica? 10º. Vamos embora. As mudanças de hábitos alimentares
O sedentarismo, eu me enquadro aí, sedentarismo sou eu, né? Tem levado a um aumento da massa corporal média da população. Ou seja, nós estamos ficando com as pochetes bem salientes, né? Eu, particularmente, estou aí sofrendo bastante, porque pense num cara que gosta de arroz. Esse alguém sou eu. Eu não sou asiático, não, mas eu gosto de arroz pra caramba, né? Tem esse pequeno problema. Mas vamos lá. O que pode ser observado em faixas etárias, né? Que se iniciam na infância. O consumo de produtos light e diet tem crescido muito nas últimas décadas e o adoçante artificial mais amplamente utilizado é o aspartame. É engraçado que o aspartame ele chega a ser 200 vezes mais doce que a glicose, né? E não causa problema, né? Pelo menos eu acredito que não. Mas vamos lá. O aspartame é o éster metílico de um dipeptídeo formado a partir da fenilalanina e do ácido aspartico. Então tá vendo uma união aí entre eles, né? E do ácido aspartico que está aqui. Com base na estrutura do aspartame, então é aquela mesma que a gente fez ali, não foi, ó? Né? Aquela mesma que a gente fez aqui, né, ó? A mesma. Então, com base nisso daí, forneça a estrutura do dipeptídeo fenilalanina, né, formado. Então, se é dipeptídeo, né, ó, a estrutura do dipeptídeo é porque nós vamos ter que fazer a quebra dela, do jeito que a gente fez aqui, né, ó. Né, dipeptídeo são duas ligações peptídicas. Né, então, como se tivesse feito essa separação. Então, você já poderia aproveitar aí, né, para copiar isso daqui, né, essas duas estruturas relacionadas, tá? Na letra B, para se separar uma solução de um alfa-aminoácido, como a glicina, né, formada ali na estrutura de baixo, dispõe dos solventes água e benzeno. Justifique qual desses solventes é mais adequado para preparar a solução. Primeiro, o benzeno é altamente apolar, tá? É altamente apolar. Essa questão aqui a gente vai quebrar, do jeito que eu quebrei lá, ó, tá vendo, ó? Aqui vai voltar a ser hidroxila, e aqui vai ter um hidrogêniozinho, né? Então, nós vamos separar esse desse, tá bom? Essa mesma separação que eu fiz aqui, ó, tá? Na letra B, é muito fácil, porque nesse caso aí você nota na glicina, você nota na glicina a presença de oxigênio e nitrogênio. Opa, então se eu tenho oxigênio e nitrogênio, eu pergunto a vocês, essa molécula é polar ou é apolar? É uma molécula totalmente polar. Então, semelhante dissolve semelhante. Então, o que eu vou usar? O solvente que eu vou usar? Vou usar o benzeno? Não, o benzeno é apolar, não tem interação, não é? Então, vou usar a água justamente pela capacidade dela se misturar, por ter a mesma polaridade, não é isso? Então, vai ser a água esse solvente. Tudo bem, Carol? Deu para compreender isso daí? Sim. Próxima. Conseguiu fazer essa 11ª? Faço ela, né? Sim. Aqui, ó. Vamos arriscar lá o carbono, ó. Droga. Aqui, né, ó. Droga, arriscar todo mundo agora. Droga. Vou colocar só o que não dá para apagar mais, não. Deixa eu ver. Vou riscar só o nitrogênio. 1, 2, 3, 4. Simples assim, que ele diz assim, a hidrólise de um peptídeo rompe a ligação peptídica, originando aminoácidos. Quantos aminoácidos diferentes se formam na hidrólise total do peptídeo resultante? 4. Pronto, ó, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu quebro aqui, ó, forma hidroxila aqui também. Hidroxila, aqui, hidroxila, aqui, hidroxila, né? E aí nós temos 4 aminoácidos produzidos. Tem mais algum específico aí? Vamos lá para do Enem? Bora ver do Enem? Ei, peraí. E, professor, por que não seria, não poderia ter 5 aminoácidos? 5 aminoácidos? Porque ali antes da passagem inicial da cadeia tem o H3N. Não, aqui o que houve, Ângelo, foi uma protonação, tá vendo? Ó? Aqui seria H2N, mas tá vendo esse sinalzinho positivo aqui, ó?
significa dizer que ele protonou um hidrogênio de alguém, né? Possivelmente de algum ácido aqui próximo. Então, ele protonou o hidrogênio de alguém, então ele não está ligado a uma carbonila. Só vai ter ligação peptídica se ele se liga a um C dupla O. Entendeu? Se a ligação peptídica, você tem uma ligação do amida. Ó, formar amida, que é uma amina. Aliás, aqui é o amônio, o ioamônio, né? NH3. Mas eu só tenho ligação peptídica quando ele se liga, quando esse nitrogênio se liga a uma carbonila. Tudo bem? Por isso que eu só tenho 4. Certo? Deu para entender, Ângelo? Não deu para entender. Vamos fazer essa daqui do Enem. Eu achei ela bonitinha, essa questão. As características do vinho dependem do grau de maturação das uvas, né, nas parreiras, porque as concentrações de diversas substâncias da composição das uvas variam à medida que as uvas vão amadurecendo, né? Então, quer dizer que é ideal que as uvas sejam utilizadas quando elas estão bem maduras, né? O gráfico a seguir mostra a variação de concentração de 3 substâncias presentes em uva, em função do tempo. Aí tem o açúcar, né, ó. Então, quanto mais passa o tempo, mais doce, né, vai ter, mais açúcar terá, né, e quanto mais passa o tempo, o que está acontecendo aqui com os dois ácidos, eles estão baixando, né, estão diminuindo, né, suas concentrações, ó, vocês estão vendo que elas estão descendo, estão formando aquela parábola negativa, né, está descendo. Então, vamos lá. O teor alcoólico do vinho deve-se à fermentação do açúcar, né, no caso do suco da uva. Então, aquela galera que fica pisando lá na uva, né, fica aqui só no molejo na uva, é para pegar o suco, pegar aquele sumo, e daí começar a produzir, né, o vinho, a questão da fermentação. Então, considerando-se as diferentes características desejadas, as uvas podem ser colhidas, vamos subir, subindo. As uvas podem ser colhidas, letra A, mais cedo, para obtenção de vinhos menos ácidos e menos alcoólicos. Tem fundamento isso daí, rapaziada? O que é que vocês acham? Vamos olhar para o gráfico. Então, se eu colher mais cedo, por exemplo, aqui, olha que o teor, né? O teor alcoólico dele vai ser muito grande, né? Tá muito ainda, né? O desenvolvimento ainda, né? A questão da concentração. Então, eu acredito que não. Se agora você quer tomar um vinho e já ficar bêbado no primeiro gole, tudo bem, se bem que o vinho ele tem cerca de 12%, 12 a 13% de álcool. Um dia desse eu perguntei para um padre quanto teor de álcool tinha no vinho dele. Ele falou para mim que o vinho que é utilizado, né, para as missas é um vinho sem o teor alcoólico, é 0 de álcool. Isso daí é fundamento de que o vinho ele está bem maduro, aliás, a uva bem madura, para o teor ser quase 0, né? Para o teor ser quase 0. Então, nessa letra A não pode ser. Mais cedo, também não. Todos que estão mais cedo, bora embora. Vamos embora com todos que estão mais cedo. Então, mais cedo vai mexer com álcool. Então, a gente não quer isso, não. Vamos ver bem a letra C. Mais tarde, para obtenção de vinhos mais alcoólicos e menos ácidos. Então, o alcoólico, vai lembrar, tu lembra da fermentação, né? Então, quanto mais doce a cana, mais álcool ela vai produzir, porque ela tem mais açúcar na questão da fermentação, né? E como vai passando o tempo, né, a concentração dos ácidos vão diminuindo. Então, aquele vinho não vai ter aquela acidez, né, característica para alguns vinhos, especificamente para quem gosta de vinho seco. Não sei se vocês já tomaram vinho seco, mas ele deixa assim a boca um pouco áspera, né? Deixa assim uma certa dá quase aquele sabor básico adstringente, né? Quase relacionado à adstringência de uma base, né? Então, eu, admirador de vinho, no vinho São Brás, né? Letra C. O vinho São Brás, qual é o outro? Qual os outros vinhos aí? A galera aí só toma vinho importante. Até porque são inversamente proporcionais. Segundo a Thaís. É isso daí, Thaís. Ei, Thaís. Thaís. Tá me ouvindo, tá, Thaís? Oi. Thaís. Sim. Tudo bem, Thaís? Sim, tá tudo bem. Ah, que bom. Mariana, ei, Mariana. Tu tá sorrindo aí, Mariana? Ei, Mariana. Ixi, a Mariana não tá aí. Ah, tá aqui, sorri. Cadê a Chiquinha? Chiquinha?
A Chiquinha também não tá mais aqui. Ingrid. Ebed. A Ebed toda vez está aqui, mas a Ebed não fala nada. Ebed, cadê o Nef? Pra quem não sabe, é o nome do irmão dela. Aí, ó. Misteriosa ela. Ela tá misteriosa mesmo. Ela gostava de um All-Star, né? Um All-Star azul, de cano longo. Tem mais alguma gente aí? Alguma... Ele tá vivendo por aqui. Ah, ele tá vivendo. Diga para ele que eu mandei um abraço para ele. Porque é um cidadão ele. Aceita outro? Ah, explicar a D, explico sim. Thaís está pedindo para explicar a D. Vamos lá, Thaís. Mais cedo. E se fermentadas por mais tempo para a obtenção de vinhos mais alcoólicos? Não, se for mais cedo, Thaís, veja aí, ó. Olha lá para o gráfico. Aqui é o açúcar, né? Ó. Se for mais cedo, bem aqui, por exemplo, você não tem um teor alcoólico tão bom, né? Porque não está tão doce. O amadurecimento das uvas ainda não é o ideal. Então, as uvas, elas são colhidas no momento ideal. Então, se você já viu, por exemplo, aquelas produções de vinho, eu tive a oportunidade de ver uma que é feita lá no Pernambuco, que é, como é o nome do vinho, cara? É Vinho do Sol, chamado Vinho do Sol. Eles têm uma plantação de uvas, né, naquele calor infernal, mas funciona, e eles têm todo esse preparo, tem todo um estudo de colher essas frutas quando elas estiverem no ponto exato de amadurecimento, justamente para ter um teor alcoólico melhor e trabalhar muito melhor com essa questão da fermentação. Então, quanto menos doce for a uva, menor vai ser a fermentação, ou seja, a produção de álcool. A produção do álcool é feita através dessa fermentação não vai ser tão viável assim, tá? Então, por isso que não pode ser a letra D. Tudo bem? Bora ver essa daqui da segunda. Bora ver a segunda. No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando fermento biológico, separam a porção de massa em forma de bolo e mergulham em um recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado respectivamente em 1 e 2, o esquema a seguir. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno. Então, colocou lá a massa, esperou, ela subiu, né? Então, vamos aí. Um professor de química, que no caso, Brandão, não sou eu, deve ser o dos anjos, né? Especificamente falando. A bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. Né? A alteração da densidade deve-se à fermentação. Processo que pode ser resumido pela equação. Então, pegou a glicose, né? Ó, houve a formação de álcool, liberação de gás carbônico e ocorreu a liberação de energia. Houve a liberação de energia para o sistema, né? Para a solução. Vamos lá. Considere as afirmações a seguir. Bora ver. A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo. Não depende? Óbvio que depende. Fermentação, gente, o processo de fermentação é necessário a presença de micro-organismos, né? Os micro-organismos é que vão fazer o início dessa fermentação. O processo propriamente dito de fermentação tem que ter a presença do micro-organismo. Isso não vai acontecer espontaneamente. Tá? Então, a primeira é falsa. Durante a fermentação, ocorre produção de gás carbônico que vai se acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. O que vocês acham? Tá certo isso daí? Vai fazer a bola subir, porque lá dentro dele, né, tem a presença de gás, isso é verdade. Se você for ver, tem o gás carbônico, não tem? O gás carbônico está ali, então o gás carbônico é menos denso, na verdade, fazendo com que a massa, ó, vá para a superfície, não é? Então, é verdadeiro. Verdadeiro aqui. A segunda. Terceira. A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe. Tem fundamento isso? Tem fundamento? O álcool tem maior densidade do que a água e a bola vai subir? É por isso que ela sobe, gente? É pela questão da densidade do álcool? Não, né, crianças?
não é pela densidade do álcool, tá? Se você for ver a questão das misturas, eles são muito compatíveis, né? Praticamente eles têm a densidade muito próxima. A bola vai subir pela presença do CO2 da fermentação, tá? Então, nós temos como correto aí a letra B, tá? Letra B de vamos embora almoçar, não é? Pessoal, mais uma vez, encerrando a aula hoje, quero pedir desculpa se a aula não foi tão agradável assim, tá? Tem dias que realmente a gente tenta e não dá, mas eu quero sempre confirmar o meu compromisso com vocês, o compromisso de me dedicar a vocês, de dar o meu melhor a vocês, vai estar sempre aqui à disposição. Estarei sempre à disposição de vocês, você sabe disso. Eu queria fazer esse convite para vocês à tarde, que vocês apareçam, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre radioatividade, responder algumas questões. Eu não sei como é que é o andamento, né? Até porque esse projeto não é meu, viu, o Brandão? Esse projeto aí é dos Anjos, tá? Eu nem fui convidar, só para você ter ideia, como eu não tenho importância nisso, né? Então, eu estou substituindo ele essa semana. Na próxima semana, o Brandão, não se preocupe, ele vai voltar, viu? Valeu, João Vitor, um abraço, meu irmão. E aí eu quero que vocês apareçam lá na aula hoje à tarde, às 16 horas. A gente não vai se prolongar muito, não. A gente vai trabalhar em cima do que é para ser trabalhado. E aí, só vem a aula à tarde, como é o senhor, vou com certeza. Certo. Mais tarde a gente se vê, então, gente, um abraço. E vamos, que o Enem é nosso. Tchau. Bom almoço e fique com Deus.